Recording in progress. Boa noite, então, a todos. Hoje é terça-feira, dia 7 de setembro, e nós estamos na nossa palestra-conversa sobre o tema Música de Câmara, uma História. Então, o nosso encontro de Câmara Floriparte, que já começou no sábado passado, começa agora com essa sessão das palestras, conversas, que é um ambiente no qual a gente pode conversar e também aprender sobre música, né? O encontro de Câmara Floriparte, ele tem um apoio parcial da ACMP, ou ACMP, a Associated Chamber Music Players. Tem o apoio da Opus Lago Maggiore, Architecture of Sound e Cama Pimenta. Então, nós vamos começar agora aqui o nosso evento. Gente, então, boa noite a todos aí, né? Agora para valer. Então, assim, essa nossa palestra, conversa, a gente fez ano passado, né? E ela é um formato que ela prioriza essa naturalidade com que a gente possa conversar sobre música, né? Trocar informações, né? Então, é uma palestra que ela não é tão fechada. Eu não vou começar e chegar ao final e depois abrir para perguntas, né? Ela é mais uma ideia de que a gente possa ir conversando sobre esse tema enquanto a gente aprende, né? E essa palestra veio da ideia ano passado de que muitos participantes diziam assim, eu não sei o que é música de câmara, né? Mas afinal, o que é música de câmara? Eu estou aprendendo, acho que no meio do encontro, no final do encontro eu vou saber. Então, nessa palestra de hoje, a gente vai tentar responder para quem não está familiarizado com o tema e também para a gente conhecer mais, né? Sobre repertório, né? Sobre como se desenvolveu a música de câmara na história. E vamos falar um pouquinho sobre o quarteto de cordas também, né? Então, aqui nós temos também os outros orientadores, né? A Marjana, a Sheila, professores como a Luciana, o Tiago, né? Que também podem ficar à vontade, né? Pessoas que têm conhecimento musical podem ficar à vontade para contribuir com o seu conhecimento musicológico aí, para a gente estar conversando, né? Para ver o que a gente pode construir de conhecimento junto aí. Então, vamos lá, gente. Então, como é que a gente pode definir uma definição simples, né? Como é que a gente vai definir o que é música de câmara? Então, a primeira definição tem a ver com quantidade, né? É uma prática de conjunto com poucos participantes, né? Que pode variar, assim, em torno de 2 a 9, 2 a 10 músicos, né? Isso é que a maioria dos livros colocam, dos autores colocam, né? A partir de 11 músicos já ficaria uma camerata, uma pequena orquestra, né? Então, aqui em Florianópolis, a gente tem a Camerata Florianópolis, né, que é um grupo, inclusive, a orientadora Sheila tocou, né? Eu imagino que esse grupo tenha começado como um pequeno grupo de cordas, né, e hoje se tornou uma orquestra de câmara, né, uma orquestra pequena. Mas a gente tem, então, essa questão relativa ao tamanho, à quantidade, né, de músicos, né? Então, a música de câmara que se transforma ali, pode se transformar também numa orquestra, né? E vocês sabem, né, como é que se chama, o pessoal sabe. Então, 2 músicos duo, 3 músicos trio, quarteto, né? Quinteto, sexteto, septeto, né? E assim por diante, né? Então, ela é uma prática mais intimista, né? É uma prática mais intimista que tem essa relação do olho no olho, né? Deixa eu só botar aqui, fechar aqui, que tá dando aqui. Ela tem essa relação do olho no olho, né? Mais pessoal, né? Em contraste com a prática orquestral, que ela é mais impessoal, né? Que a gente está dividido por naipes, né? E esses naipes estão organizados, né? Também. Outra característica da música de câmara é de ter um músico por parte, né? A gente não tem esses naipes, a gente não tem sessões em que os músicos estão tocando a mesma voz musical, né? A mesma voz. Normalmente os músicos têm as partes diferenciadas, né? Aqui no encontro, às vezes, por questões pedagógicas, a gente coloca 2 pessoas tocando a mesma parte, né? Ou até porque, pela logística mesmo, né? De que, às vezes, a pessoa não consegue tocar no ensaio. Então, até essa informação é boa. Se alguém quiser tocar uma outra parte ou quiser estudar, é bom, né? Porque não necessariamente uma pessoa pode ir no horário combinado dos ensaios, né? Como eu coloquei ele para nós, né? É interessante a gente aprender olhando os outros e também a gente pode tocar a parte, porque a intenção é a gente aprender também, né? A nossa técnica.
Mas normalmente a música de câmara, ela é um músico por parte, são partes musicais individuais, né, que se entrelaçam, se conectam, né. E agora a palavra câmara, né, o que que significa câmara, né? Câmara vem do de uma palavra italiana, né, que significa quarto, lugar fechado, né, é relativo ao local, né. Então dentro de um quarto a gente não consegue colocar muitas pessoas, né, a gente não consegue colocar uma orquestra dentro do quarto. Então também tem essa nomenclatura que ajuda a nos dar uma dica do que a música de câmara é. E a câmara, esse nomenclatura câmara surgiu em contraste com a chiesa, que em italiano quer dizer igreja, né. Então tinha um momento que tinha a música da câmara e a música da chiesa, né. A música da câmara, que era para ser executada em locais fechados, como salões dos castelos, das casas dos nobres, né, ou até as casas das pessoas mesmo, mais simples, porque a música sempre teve presente, independente da classe social, né, a música de câmara sempre teve presente, né. E a música de câmara também não é muito diferente de uma roda de samba, por exemplo, né. É um encontro de amigos, né, tem que ter essa formalidade, né. Ou uma roda de choro, né, que permite essa o choro eu acho muito interessante, porque ele permite o essa quantidade de solistas, de independência, né, que é algo que acontece muito ali também, né, na música de câmara. Então, assim, é algo que a gente tem que buscar, talvez até resgatar essa naturalidade que sempre existiu, né, e também se apropriar desses repertórios, dessas tradições, né, porque às vezes acontece um momento na história que se perdem, né, certas tradições, e às vezes é tão difícil a gente recuperar, né. Então aqui, conforme a gente vai falando, vocês vão vendo como tem coisa interessante que já aconteceu na história, né, da música de câmara, como tem repertórios, tem coisas que a gente pode estar buscando, né, e se apropriar realmente desse patrimônio cultural aí, né, que está disponível para nós, né. Gente, eu estou botando aqui, ó, ok? Deixa eu ver. Se alguém tiver dúvida, também pode ir colocando ali, né, no chat, ou pode botar a mãozinha ali para a gente ir conversando. Assim, então, assim, o que aconteceu? No período da Renascença, né, tinha uma grande diferença, né. No período da Renascença, as vozes eram mais importantes, né. Na Renascença, a música vocal, ela tinha uma primazia, assim, né, a música vocal, ela era o centro, né. E os instrumentos eram usados só mais como suporte, né, para dar para essas vozes, né. Claro, sempre existiam músicas instrumentais, mas a prática instrumental, ela só foi, ter um boom mesmo, só foi estourar no período barroco, né, que é onde começa a ter mais gêneros de música instrumentais, né, mais tipos diferentes, né, de música instrumental, né. E eu penso que, por exemplo, a função que a música de câmara tem para nós hoje, era um pouco da função que os madrigais tinham na Renascença, né, onde as pessoas cantavam, né, então as pessoas tinham treinamento musical e tinham habilidades musicais e treinavam nas suas casas, né. Então o que eu acho interessante é aqueles, que demonstram um pouco isso, é aqueles manuscritos de partitura que a gente vê, que tem agora eu poderia ter pegado para vocês, que tem uma partitura em cada lado, né, que era uma folha, que ela era feita para colocar numa mesa e eles na mesa se divertindo, comendo, bebendo, ou ali, né, ou às vezes só para tocar mesmo, eles conseguiam executar aquela música, né, que tinha essas partituras que já eram impressas assim, né. Então, o madrigal tinha essa função, né, de cantar em conjunto, entre amigos, de entreter as pessoas, né. E com o advento da música instrumental, né, a gente começa a ter essa função sendo passada para os instrumentos, né. As pessoas começam a tocar mais por lazer, né, começam a incorporar essa prática como um momento de lazer, né. E aqui como um exemplo da época renascentista ainda, a gente pode falar um pouco dos consortes de viola, né. Os consortes era uma tradição de conjuntos pequenos, né, de instrumentistas que variava de acordo com o instrumento, né. Então, viola consort eram esses instrumentos da família das violas. Só que aqui em viola, eu não estou falando a viola, que tem na orquestra, né, que é um instrumento da família do violino, né, a viola, atual. Eu estou falando um instrumento que tinha uma construção diferente, né, que tinha, por exemplo, a viola da gamba, né, que é da perna, né, que é aquele instrumento que a gente coloca ali, eu vou mostrar para vocês, instrumento que a gente tocava como cello, né, ficava na perna, né. Tinha também viola da braccia, né. Então, assim, se a gente começa a estudar,
assim, a música mais antiga, ali do período renascentista e do período barroco, a gente começa a ver uma multiplicidade de instrumentos que existiam, que a gente quase não enxerga mais hoje, né? E são instrumentos que eles são raros, são difíceis da gente encontrar, né? Mas eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é colocar para vocês aqui, ó, para vocês terem uma ideia de como é que eram esses instrumentos, né? E como eles soavam. Então, eu vou colocar aqui uma peça do compositor William Byrd, né? Compositor que nasceu em 1545 e morreu em 1623, né? É uma fantasia in nomine, baseada numa melodia, né? Eles normalmente baseavam a música num cantus firmus, né? Cantus firmus era um pedaço de uma melodia e, no caso, como a igreja tinha um papel muito importante naquela época, e a música muito vinculada à igreja, então pedaços de cantos, né? Esses cantos que os monges faziam assim, né? Que a gente sempre vê nos filmes ali, os monges fazendo, eles eram cantos que as pessoas ouviam na igreja e depois elas pegavam aqueles pedaços, se apropriavam e construíam, né? As pessoas podiam cantar outra melodia em cima, né? Então, essas músicas de cunho religioso, também elas eram usadas na música popular, né? Na música profana. Eu não gosto da palavra profana, porque parece que é uma coisa antirreligiosa, né? Quase maligna. Mas, assim, era usada na música do dia a dia, né? E no caso dessa composição em nome, se usa um pedaço de esse cantus firmus, um pedaço desse cantochão, né? E a partir dali o compositor começa a encaixar outras partes, né? E construir a melodia com essa relação de contraponto, né? Contraponto que vem de pontos, né? Contrapontos, dos pontinhos das notas que se relacionam com o outro, né? E começa a fazer uma melodia mais variada, né? Que se encaixa. E todo mundo que conhece um pouco de harmonia sabe que é uma arte, né? Da gente conseguir encaixar, né? Uma nota com outra, que uma nota esteja consoante com a outra, né? Não é muito fácil. A gente coloca duas notas, às vezes elas não batem. E o contraponto, ele foi ao longo da história sendo uma construção com algumas regrinhas, né? Que foram baseadas no gosto musical da época, para que essas linhas se encaixassem, né? Como que essas notas podiam chegar junto, como que elas podiam sair, quais notas eram permitidas, quais notas não eram permitidas soarem juntos, né? E isso foi algo que se modificou muito, né? Durante as eras, né? Durante os gostos, alguns intervalos eram permitidos, outros intervalos não eram permitidos, né? O final da música, que a gente chama as cadências, né? Quando termina uma frase musical, a gente chama da cadência, né? Como que aquela frase termina, aquela sessão. Então, isso também variava de uma época para outra, né? Como que a música poderia terminar, né? Qual que seria o, o, os intervalos e o movimento de vozes adequado, né? Pra aquilo. Mas eu acho que o mais interessante do que eu falar é a gente escutar um pouquinho, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, vamos ver se eu acho certinho aqui, ó. Tem um monte de abas abertas aqui, vamos ver qual que é a aba certa. Isso aqui. Aqui, eu vou colocar para vocês. Deixa eu só colocar o efeito certo do som. Assim, ali, se o pessoal quiser botar fone, também ajuda, mas vamos ver, porque às vezes o computador não pega muito os graves, ó. Vou compartilhar o som. Só vi tem uma pessoa tentando entrar aqui. Coloquei. Já coloquei. Já coloquei. Deixa eu só ver aqui que eu tenho que colocar o som para vocês. Só um pouquinho aqui com a parte técnica. Compartilhei. E agora eu vou compartilhar a imagem com vocês.
Como é que tá o áudio, pessoal? Tá funcionando ou não? Não Não tá tá bom? funcionando, não, amor. Não. Tá, deixa eu ajeitar o áudio aqui. Vai ver que essa foi essa outra atualização aqui. Ele atualizou e ele ficou mais complicado do que era antes. Agora saiu a imagem, né? Vamos ver aqui, ó. Vê se melhora agora aqui, gente. Agora ficou mudo. Ficou bom o som, pessoal? Agora dá para ouvir, direitinho. Ah, que bom. Vamos ouvir agora um pouquinho. Eu vou colocar do comecinho aqui só para vocês terem uma ideia, ó. Quando eu falo da questão da imitação, ó. Percebam como um tema começa num instrumento e vai para o outro, ó. Perceberam algumas diferenças, então? Mas no final ficou bom o som, né? Ficou bom. No final, tá. Gente, eu fiz a atualização, tô aprendendo aqui os recursos novos do Zoom. Mas, assim, vocês viram o pessoal que não estava acostumado com esse tipo de instrumento, vocês perceberam algumas diferenças dos instrumentos que a gente tem hoje? Vocês acharam bem parecidos com os instrumentos que a gente tem hoje? Tem algumas diferenças, né? Por exemplo, em relação ao número de cordas, vocês viram que os instrumentos têm mais cordas, né? Do que a gente tem hoje. Nossos instrumentos de arco, né? Eles têm 4 cordas. Ali a gente fez instrumentos com 5, né? 6 cordas, né? Então esses instrumentos eles tinham uma sonoridade diferente, uma construção diferente, né? Até os arcos eram diferentes, né? A professora Sheila quer falar alguma coisa ali? Ah, lembrando que esses instrumentos também são de hoje, né? Mas eles têm uma vida mais longa, vamos dizer assim. Ah, Eles sim. foram inventados, né? Mas eles continuam sendo, assim,
Tem uma nomenclatura que fala que eles são instrumentos antigos, né? Mas eles são presentes também. Essas pessoas tocando aí são pessoas, né, com a leitura de hoje, num instrumento que tem essa história que vem desde, né, século XV, XVI, enfim. Mas é uma prática ainda muito restrita, né? Assim, se a gente vê a universidades, né? Alguns eventos, né? Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem um grupo do pessoal que tá fazendo, em Curitiba também tem, né? Aqui em Florianópolis, a gente teve um concerto Baroque Nights, que a gente fez, né? Mas, assim, às vezes fica muito restrito. Não é um instrumento que as pessoas tenham, são instrumentos que as pessoas não têm contato no dia a dia, né? Tão frequente como tem com uma viola, né? Atual, como um violino, né? Mas é interessante buscar essa prática de performance historicamente formada, de performance de outros períodos, né? De música barroca. Acho bem interessante as pessoas buscarem, né? Para conhecer. Gente, Qual é outro o nome da peça mesmo? Pode a, pe- repetir? a peça é o In Nomine, do compositor William Byrd, né? Compositor William Byrd, né? Agora eu vou mostrar para vocês também uma outra fantasia A4, né? Do compositor Purcell, né? Que ainda no mesmo estilo, mas o Purcell já é um compositor mais para o período barroco, né? E também vocês vão ver essa textura, essa relação de voz imitativa, né? Que vocês conseguem ouvir uma voz e outro instrumento vai repetindo a voz, e assim quando vê todos os instrumentos vão repetindo. Então vou mostrar mais um aqui, ó. Vamos ver se agora eu consigo compartilhar bem para vocês, ó. Compartilho a imagem, ó. E agora eu compartilho aqui. Agora acho que vai dar o som perfeito já, vamos ver. Então, outra coisa interessante da gente notar, né, que ali, no período renascentista, a gente não tinha, né, o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem, normalmente, a melodia, uma voz mais articulada, mais elaborada, sempre na voz mais aguda, né? E no período renascentista, a gente tinha todas as vozes eram importantes, né? Então, às vezes, a gente tinha 4, 5 vozes e todas elas eram igualmente importantes, né? Não existia. Hoje em dia, eu tinha um professor que dizia que a nossa sociedade era treble dominated, parece que era dominada pelos agudos, né? Então a gente tem os instrumentos agudos sempre fazendo a melodia e os instrumentos graves hoje com um papel mais de suporte, né? Mas naquela época a gente tinha essas melodias igualmente, né? E também no período renascentista a gente tinha letras, né? Também sendo cantadas ao mesmo tempo, né? E todas as vozes tendo essa igualdade de importância. E daí, nesse período barroco, as coisas começam a modificar um pouco, né? E a gente tem outros gêneros e estilos surgindo, né? Então, essa fantasia 4 que eu mostrei para vocês é como se fosse um, um antepassado do nosso quarteto de cordas, que vai começar a surgir, né? Quando modifica também os instrumentos, né? Então, outro gênero legal, interessante da gente ver aqui do período barroco de música de câmara é o trio sonata, né?
Por que trio, né? Trio vem de 3 partes, né? Desses 3 instrumentos que estão fazendo as partes musicais, né? Então, a trio sonata a gente tem 2 instrumentos normalmente que fazem uma parte solista, uma melodia, e um instrumento de acompanhamento, né? Ou uma parte de acompanhamento chamado contínuo, né? Só que o contínuo é uma palavra muito interessante, porque o contínuo ele pode ser uma seção composta de vários instrumentos, uma instrumentação, né? Que a gente tinha normalmente? Normalmente a gente tinha um cravista tocando, né? Esse instrumento harmônico, né? Ou até uma teorba, né? Em português acho que é teorba que diz, né? Que era como se fosse um alaúde grandão, né? Com notas graves, né? E a gente tinha instrumentos que reforçavam esse grave, né? Às vezes tinha uma viola da gamba, né? Depois, aos poucos, foi sendo substituída pelo violoncelo, né? Ou o próprio o nome violone. Eu gosto de falar violones, né? No plural, porque violone não era um instrumento, né? A palavra violone ela foi usada para definir vários instrumentos, né? Violone já foi usada até para definir contrabaixo, violoncelo. Então, é uma palavra que tem bastante coisa para a gente descobrir, que vai mudando o significado também ao longo da história. E isso é interessante da música, né? Uma coisa que significa algo lá no começo, no período, depois de alguns anos já vai sendo transformado, né? Vai sendo utilizado de outra forma. Então é isso, 3 partes, 2 instrumentos fazendo solo e um instrumento acompanhando, né? Que pode ter esse reforço de um instrumento grave, né? A gente ouvia também, assim, como é que é basso al cembalo, né? Eu me lembro quando eu ia pesquisar, né? Os contrabaixistas quando eu fui pesquisar lá em Milão, os contrabaixistas, eu queria saber, daí eu achava um programa, né? E tava o nome do contrabaixista, basso al cembalo. Daí eu achava super interessante, que tinha um contrabaixista que estava tocando, né? Do lado do cembalo, que é o cravo, né? Para dar aquele reforço grave, né? Então é interessante também isso. Então sempre tinha esse instrumento grave para dar aquela base, aquele reforço, né? Então aqui vamos ouvir um exemplo aqui de uma trio sonata, né? Vou pegar uma trio sonata em ré do Corelli. Vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui minhas partes. Aqui. Vamos compartilhar com vocês a tela e o som. Vamos ver se o som está aqui. Ó, aqui. Tá, vai dar o som certo. Vamos ver. Se deixar, eu fico ouvindo música aqui, né? Dá vontade da gente ficar ouvindo, mas a gente tem que conversar. Vocês viram ali que interessante, então, aquilo que eu falei? A gente tem o cravo, né? A gente tem aquele instrumento harmônico fazendo, né? A parte do contínuo, né? E a gente tem um instrumento, né? Uma viola da gamba, acompanhando, né? Essa nota mais grave, né? A mão esquerda, né? Pensando do cravo, né? Então, essa nota mais grave, ela é reforçada, né? Por esse instrumento grave. E o contínuo também pode ser uma técnica, né, de, de, de orquestração, uma técnica de arranjo, né? A palavra contínuo, além de significar isso, pode ser o baixo que continua em cima, né? Porque o que acontece?
a música ela era composta com essa melodia, ou no caso da trio sonata, 2 melodias e um contínuo, né? Uma linha na nota grave, né? E em cima dessa linha tinha umas cifras, uns numerozinhos. Quem já pegou uma partitura ali do período barroco vai ver que tinha aqueles numerozinhos que significam, né, as inversões, né? Então, normalmente o cravista, ele lia só aquela única linha e em cima ele criava um acompanhamento. Então, a pessoa tinha uma melodia lá em cima, tinha uma base grave e no meio ele podia criar. E esses cravistas, né, eles eram como músicos de jazz hoje, né? Bem complexo, eles conseguiam criar aquela harmonia. Assim como o músico de jazz está tocando com o saxofonista e ele consegue fazer as progressões, as mudanças de acorde e sabe improvisar dentro daquela harmonia, né? Esses cravistas eles conseguiam fazer o contraponto a partir daquela nota grave. Interessante, né? Pra gente, às vezes, a gente tem que pensar, né? Ah, começa a nota, encaixa com outra. E eles faziam isso já naturalmente. Eles conseguiam preencher esse espaço musical, né? Só através daquela linha grave embaixo, daquelas indicações que tem, que elas funcionam como uma cifra. Por isso que eu gosto sempre de comparar a prática barroca com o jazz, né? O jazz também quando a gente pega ali o contrabaixo ou outro instrumento harmônico, a gente tem aquela cifra e tem uma melodia como um real book, né? Tu tens a melodia e tu tens a cifra. E dentro da cifra, tu podes arpejar, tu podes fazer notas que vão levar aquela harmonia para outro lugar, né? Ou fazer essa conexão, né? Tem alguém com som aberto ali, eu acho. Não sei. Sou eu de novo. É que eu desliguei minha câmera porque minha internet tá muito ruim. Ah, sim, às vezes dá umas trancadas, né? Então, o Maurício, naturalmente, mais ou menos, né, que os cravistas faziam. Eles treinavam muito até que isso acontecesse, né? Sim, Porque sim. senão fica parecendo assim que eles nasceram tocando cravo, preenchendo as linhas harmônicas e tudo mais, né? Sim, Mas sim. é É, só para completar um pouco a sim, ideia. não era qualquer um que saía, não, não é uma habilidade que a pessoa sai tocando, né? É algo que os cravistas iam desenvolvendo, né? Uma coisa, os melhores cravistas eles tinham essa ideia de fazer essa parte, né? De fazer esse preenchimento, né? Em inglês eles chamavam de realizations, né? Realizations, realizações, né? Acho engraçado, né? No português eu não sei se tem alguma palavra que a gente distinguisse, né? Essa parte de fazer a harmonia do cravo, fazer as vozes, né? O contraponto seguindo aquelas regras. Sim, é algo que exigia muito estudo, né? Para a pessoa conseguir fazer esse encaixe e também dentro dos gostos da época, né? Para fazer um acompanhamento que encaixasse com aquela melodia naquele baixo contínuo. Então, assim, o que acontece também, gente? Daí aqui outra coisa que eu ia falar para vocês. Eu falei, então, existia essa diferença, né? De uma sonata da Chiesa e uma sonata da Câmara, né? Então, a sonata da Chiesa, né? A grande diferença da sonata da Chiesa é que era uma música acompanhada pelo órgão, né? Dentro da igreja, né? Era uma música instrumental, uma música de câmara que tinha esse acompanhamento. E a da Câmara, normalmente era o cravo, né? Aí na igreja também, os movimentos não podiam ser danças, né? Porque a dança não era algo apropriado, né? Dentro da igreja não era visto como algo respeitoso, né? Então tinha essas pequenas diferenças, são então pequenos gêneros, né? Do período barroco, a trio sonata, sonata da Chiesa, sonata da Câmara, né? E nesse período, né? O que acontece no período barroco? A família dos violinos começa a substituir a família das violas, né? Até quase desaparecimento, que a gente viu, não desapareceu, tá aí, né? Mas é mais difícil a gente ver esses instrumentos, né? Da gente encontrar. Então, no período clássico, a gente vê a dominância desses instrumentos, né? Da família dos violinos, que é como tá a orquestra hoje, né? Hoje a gente tem violino, tem viola, tem violoncelo e contrabaixo, né? Que são instrumentos que eles têm basicamente a mesma construção, né? Por dentro, né? É mais ou menos o mesmo formato, né? E isso que acontecia, esses instrumentos da família das violas, eles eram mais adequados para uma prática dentro de casa, eles não tinham uma projeção sonora, né? Uh, tanto quanto os instrumentos. E no caso, o meu instrumento contrabaixo, né? Ele era considerado um pouco grosseiro, né? Porque então demorou um pouco mais ao violone ser trocado pelo contrabaixo.
mas principalmente ali no período romântico também, né? Mas mais no período clássico, já o som do contrabaixo, esse som dos instrumentos da família do violino que atravessam mais a orquestra, que são mais potentes e focados, né? Eles ganharam. E no período clássico, principalmente pela questão rítmica, né? De manter o tempo, né? A gente vê aqueles baixos de Alberti, quando a gente vê os acompanhamentos também, né? A gente vê sempre aquela questão rítmica, né? Então, por vários motivos, houve a substituição desses instrumentos pelos instrumentos que a gente conhece hoje, né? Então, vamos ver aqui. Daí tem aqui, ó, o primeiro, que seria o primeiro nascimento, como é que a gente vai dizer? Um outro aparecimento do quarteto de cordas, por exemplo, né? Aqui ainda estou no período barroco. Mas chegou um momento que o compositor, Alberto Scarlatti, Alessandro Scarlatti, ele fez uma sonata a 4 sem contínuo. Ele escreveu que ele não queria contínuo, né? Justamente para diferenciar, né? Ele colocou uma viola para fechar o que parece ser, ó, o papai do quarteto de cordas, o que parece ser um nascimento assim, já uma dica do que ia ser a música do próximo período, né? Vou ver se eu acho isso aqui para vocês aqui, ó. Vou tocar aqui para vocês, deixa eu compartilhar. Então, é sonata a 4, né? 4 integrantes, sem contínuo. Aqui eles tiram o contínuo fora. Deixa eu compartilhar para vocês aqui. Opa! Aqui. Opa. Então, aqui a gente tem a primeira aparição, né, gente, dessa formação, né, de cordas. Então, a gente já tem aquele estilo anterior do contínuo sendo abandonado, né? A gente já tem uma dica do que vai ser o estilo das próximas gerações, né? Que daí a gente chega finalmente, né, no quarteto de cordas, né, que é o nosso, como é que é, o nosso estudo de caso aqui na apresentação, né? Então, dentro do período clássico também tinham outras formas mais comuns, né, de execução musical, como o piano trio, né, o trio de piano, que tinha violino, cello, piano, né, que é uma das formações favoritas, né, do compositor Haydn. A gente tinha a sonata, ou duo sonata, né, que é a mesma coisa, que eu vi normalmente o violino com piano, o violoncelo com piano, instrumento acompanhado do piano, né? A gente tinha os quintetos, né, além do quarteto de corda, que normalmente era um quarteto com outro instrumento, né? Normalmente os instrumentos solo, piano, clarinete, né? Um quinteto pode ser com piano, assim, ou às vezes mesmo um quinteto de cordas, podia entrar uma segunda viola, né? Um segundo violoncelo, ou até um contrabaixo, né? Então, um exemplo aqui, eu acho que eu nem vou colocar porque a música é tão conhecida, né? Mas um exemplo, por exemplo, de quinteto, né?
música escrita para quinteto do período clássico é a Pequena Serenata Noturna, né? Que eu imagino que todos vocês conhecem, né? Todo mundo já conhece a Serenata Noturna, então é uma música. Então essa música ela foi realmente escrita, né, para quinteto de cordas, né? Assim como os divertimentos também do Mozart, né? As composições do Mozart tinham formalmente eram escritas para essa formação. Sendo que o contrabaixo naquela época não era bem um contrabaixo, né? Era um instrumento mais esse violone, né? Descrito como violone, um instrumento mais da família das violas, né? Que era um instrumento que ele articulava muito bem, né? E às vezes para nós contrabaixistas complica porque a gente toca repertório desse período, né? Que é um instrumento que ele já estava afinado de uma forma que algumas coisas ficavam fáceis, tu só colocava o dedo, né? E hoje a gente precisa fazer uns pulos enormes, né? Então, quando a gente toca repertório de outro instrumento que também não está na nossa afinação, também às vezes a gente se depara com esses desafios, né? Então, às vezes eu vejo uma pessoa tocando um instrumento de época, ela só coloca o dedo assim e faz os arpejos, né? Reto. E a gente tem que ficar pulando, mas faz parte. Faz parte importante a gente estar mantendo esse repertório vivo, né? De estar trazendo essas músicas sempre para vocês, né? Então, a Eine kleine Nachtmusik, ou a Pequena Serenata Noturna, né? Ela foi feita para ser tipo uma serenata, né? Tocada ao ar livre, né? Em casamentos, né? E esse gênero da serenata, né? uh, ele aparece assim no período clássico, né? Como algo assim para eventos, né? Ele tocando nesses jantares, nessas cerimônias, né? Mas depois esse gênero também evolui, né? Então, o próprio Mozart, depois ele tem a Serenata Hafner, né, que ele inclui sopros, né, que fica algo mais assim parecido com quase uma orquestra de câmara, né, um grupo um pouco maior, né, e depois a serenata no período romântico ela vai virar um gênero de concerto, né, que menos relacionado assim, a esses locais abertos, eventos de pompa, né, mas um gênero mais assim sério de orquestra, né? Então tem assim alguns exemplos, né, a serenata dos Dvorak, né, escreve Dvorak, mas a pronúncia é Dvorak, né? A pronúncia certa, né? E do Tchaikovsky, que a gente tocou no passado, né? A Serenata do Tchaikovsky, a gente tocou uma versão simplificada, né? Até se o pessoal quiser ver, tá nos nossos vídeos lá, né? Se alguém quiser trabalhar esse ano também, a gente pode trabalhar, né? E tem a Serenata do Brahms, que é muito interessante, que não tem violinos, né? É uma formação, não posso falar aqui que nesse encontro que mais tem é violinista, né? Mas onde já se viu, né? Uma serenata sem violinos, né? Que também é uma versão. Agora, um exemplo do começo do romantismo, né? Que a gente pode ouvir de música de câmara, é a Truta, do Schubert, né? O Die Forelle, né? Em alemão. Meu alemão aqui tá complicado, né? Mas a gente vai tentando, né? Então, a Truta é legal porque ela tem instrumentação que é um instrumento da família das cordas, né? Mais o piano. Um instrumento de cada, né? A gente tem violino, viola, violoncelo, contrabaixo, né? E um piano. E o Christian não está aqui com a gente hoje, porque lá na Itália são 5 horas a mais. Mas aqui tem vou botar um vídeo de uns parceiros nossos dos nossos festivais lá. O pessoal de Torino aqui tocando, né? Então vou colocar para vocês aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Para quem não conhece a Truta, vamos conhecer.
Pausa aqui. Bem que podiam ter posto um microfone mais perto do contrabaixo, né, Maurício? Fiquei com Ah, é vontade verdade. de ouvir mais. A dica para a gente ouvir os graves, a gente sempre tem que usar um fone, né? O computador, ele fica um pouco, os sons médios, né? Mas, sim, a gente vê a mão, né? E falta, né? Falta, né, Marjana? Quem tá usando fone de ouvido conseguiu ouvir o contrabaixo aí? Acho que o Ricardo tá de... Ricardo ouviu? Ah, ainda bem. Não, eu só E recomendo... eu percebi que estava baixo, estava baixo. Tava baixo, tu achou também? Então, viu? Não, Ainda achei que tava eu baixo. acho que é problema da captação mesmo ali. Então é. Porque para captar baixo também precisa de um microfone especial para isso, né? Porque normalmente os microfones eles captam de médio agudo, né? Às vezes para violino também é muito agudo para captação normal. Então, enfim, para captar um quinteto como esse, teria que ser alguns microfones meio especiais para captar toda, né, a gama de timbre que gera esse quinteto, vamos dizer assim. É uma arte, né? É uma arte, captação também. Não faz toda a diferença. Instrumento de corda direitinho. Daí, assim, tem vários gêneros, várias outras peças. Tem um sexteto de Mendelssohn, que é interessante. Tem também uma peça que a nossa orientadora Marjana gosta muito aqui também, né? O septeto Como eu queria tocar de Beethoven, né? A gente de poderia... novo. Falta alguns instrumentos aqui, né? Para a gente fazer. Falta a trompa, falta o fagote, mas o resto todos a gente tem, né? Então, eu vou mostrar aqui para o pessoal, né? O septeto de Beethoven. Então a gente começa pela truta mesmo. Já é mais fácil de começar, né? E o septeto, ele tem... Vocês viram que é interessante a truta, né? A gente tinha toda essa sonoridade, bem a individualidade, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, piano. Como a gente conseguia perceber bem, né? A diferença de timbre, de registro, né? Desses instrumentos, né? O septeto de Beethoven a gente tem já os sopros juntos, né? Tem representantes ali a trompa, dos metais, né? Tem o fagote, o clarinete, né? Das madeiras. Então a gente tem como se fosse uma orquestra compacta, né? Uma orquestra dentro de um conjunto de câmara, né? Nós temos todas as seções das cordas ali: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, trompa, metais, fagote e clarinete, né? Então dá para descrever assim como se fosse uma orquestra completa. Então, eu vou botar aqui só para a Marjana. Vou colocar aqui um pedacinho para a gente ouvir, só para ficar para vontade para o ano que vem. Deixa eu compartilhar aqui para vocês.
Vocês viram então que interessante, que riqueza timbrística, né? Que a gente tem aí, né? É quase como se a gente estivesse ouvindo uma mini orquestra, uma orquestra super reduzida, né? A gente parece que está ouvindo mesmo uma sinfonia de Beethoven, né? A gente consegue sentir o diálogo das cordas, aquela propulsão, né? Dos graves, aqueles motivos, e ao mesmo tempo o contraste dos sopros e dos metais ali, né? Ai, é muito legal tocar com sopros. Eu adoro quando tem sopro no repertório, assim, junto. De poder ter esse contraste, né, Mariana? Sim, também é uma outra galáxia de vibe também. Então, tendo eles assim junto nos ensaios, assim, é bem legal. Né? Se não ficar só corda, 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 Ah, entrar um sim, sim. solo assim é bom também. Senão fica o grupinho do pessoal de cordas, mas é verdade, né? Traz uma riqueza, né? Então, assim, a música de câmara tem essa relação, né? Quanto menos músicos, né, mais intimista, mais pessoal é essa prática, né? E quanto mais músicos, mais parecido com uma orquestra vai ficando. Então, quando a gente tem um octeto ou um noneto, né, já é outro tipo de relação, né? E os críticos, eles começam a dizer que a música de câmara é uma música que ela tem que ser assistida de perto, né? Que o melhor lugar para uma pessoa assistir a música de câmara seria no meio dos músicos, né? Seria literalmente pegar uma cadeira e sentar, que ali a gente consegue ouvir o diálogo, né? Toda essa riqueza, esses detalhes, né? Essas minúcias que tem, né? E conforme a gente vai ficando longe, né? Vai minguando, né? Vai ficando indefinida, né? Então a música de câmara ela tem esse aspecto que abraça, né? Que é mais gregário, né? De atrair, da pessoa estar imersa naquele diálogo, né? Ter aquela Sim. conexão. E E essa para o próprio músico, desculpa, para o próprio Não. músico também não tem como se, por exemplo, se esquivar, né? Se a gente faz parte de um naipe de orquestra, tu dá para, se alguma coisa acontece, tu quer um pouco ficar, ainda que seja emocionalmente destacado um pouco, isso é possível, tem um naipe ali segurando. O solo é o contrário, né? E a música de câmara, tu tem a tua voz ali o tempo todo, algumas vezes tu é solista, algumas vezes tem que ouvir e seguir, e tem coisas no fogo da performance que acontecem até que nunca foram combinadas, né? Daí que vem que esse lance da intimidade de ficar tocando juntos, né? Um quarteto profissional, se diz que eles realmente se tornam um quarteto após 10 anos de convivência, tipo um casamento, assim, né? Quando um começa a entender o outro no silêncio, antes do gestual, que é antes do som, né? coisa, né? E a gente consegue se entender, né? A gente fez uma dinâmica com as crianças, né? No primeiro dia do Kids Mini Workshop, a gente fez uma dinâmica em que a orientadora Sheila tocava e eu mostrava que eu não precisava olhar para ela, né? Mas só pelo gestual dela e com o canto do olho eu conseguia, né? Para que as crianças não, porque muitas crianças estavam virando, né? pro colega, né? Para mostrar que elas podiam ficar na partitura e que elas podiam gesticular com o corpo, né? Então tem essas estratégias, esse diálogo, essa comunicação corporal também que a gente faz, né? De que tem uma entrada, né? Um maestro, né? Eu tenho um colega ali no quinteto de cordas que a gente tem, que o violinista também é maestro, né? E ele gosta de fazer as entradas com o olhar, assim. Não é nem com a mão, então ele faz assim. Então é uma coisa que a gente tem que estar bem sintonizado, como a Jana falou, um com o outro, né? Então parece e para isso ficar profissional mesmo, né? Só com o tempo, né? Que vai fazendo essa conexão. Mas a gente profissional já tem assim estratégias, né? Que a gente vai para poder entender um ao outro, né? Mas é bem legal isso, né? De pensar. Então essa proximidade ela não é só entre os músicos, mas com o público também, né? É uma música que precisa dessa conexão, né? E por isso que também a gente, nesse nosso encontro, aqui a gente convida vocês para assistirem os ensaios, né? Para conversar com a gente, né? Enquanto a gente dá as orientações, né? Para a gente ter essa informalidade, essa naturalidade, né? A gente entender o que está acontecendo musicalmente e tecnicamente, né? O diálogo das vozes, né? Os instrumentos e principalmente entre os instrumentistas, né? O diálogo, como que a gente está se entendendo. Eu queria saber se o pessoal que, por exemplo, esse pessoal que vai participar desse encontro agora, a maioria que está aqui agora já tem a vivência do ano anterior. Eu acho que tem 3 pessoas aqui. Eu acho que só a Não. Luciana, o José Luiz e a Ivonete.
que estavam. Aham, porque tem toda essa vivência assim do aspecto humano, né, de fazer música também, né, o encontro com o outro, o meu instrumento e a minha voz, a minha linha, o encontro com o outro e todos aqueles aspectos não musicais e que vão inevitavelmente surgir ao longo dos minutos passando ali de convivência. Que tipo de jornada é essa, né? Porque as pessoas vão, acho que a princípio eu acho que as pessoas vão estar tão ocupadas com as suas, com o seu desempenho, né? Que talvez elas não percebam isso a princípio, mas talvez já ao final do curso para nós vai ser uma coisa bem salutar se esse sair de si, perceber o outro com todos os positivos e negativos que envolve, né? Essa relação, essa jornada aí, essa inter-relação, isso já vai ser uma coisa salutar, se despertar todos esses sentimentos, né? Porque a barca nível, quer queira, quer não, a gente vai estar entrando nível intelectual, emocional, além do musical, e muitas coisas se despertam nesse processo aí, né? E por isso que música de câmara é um exercício de ser um humano, né? Um exercício de humanidade através de uma manifestação artística. E essas pessoas que vão agora se encontrar, talvez pela primeira vez, né? Para se encontrar e tocar juntas, talvez seja interessante mencionar para elas que talvez elas vão sentir isso tudo. Não sei, o que vocês acham, né? Esse encontro que vai Eu acho que acontecer com elas, sim. que muitas delas vão ser a primeira vez. Muitos níveis vão estar ali aflorando, né? Não só a parte musical ou a técnica, a preocupação com a técnica. Esses outros níveis vão até atrapalhar essa parte musical, né? Que vão surgir ali inevitavelmente. Eu acho que sim, Marjana. E ela propicia várias conexões, né? Não só a Sim. música. E um dos interesses é justamente, né, que as pessoas aproveitem também esse nosso encontro para firmar parcerias, né, musicais E amizades que podem durar uma vida toda, né? é verdade, né? Descoberta de afinidade. Pô, isso aí eu nunca tinha pensado nisso. É um canal de descoberta de afinidades. Pode ser, Sim, né? né, coisas em comum, Não né? só musicais. E o primeiro passo, Marjana, eu acho que é a questão das inscrições, quando o pessoal me contatava, né? Ah, mas pois é, eu não vou ter tempo para estudar, não vou ter tempo para praticar, mas eu disse, não, vai dar tempo sim, não precisa te preocupar. Tem pessoas de vários os níveis, né? Então a pessoa tomar essa atitude de querer estar presente e, é normal a gente ter um pouco de insegurança, né? Mas que as pessoas não fiquem inseguras de se expor. Todos nós estamos aprendendo, né? Inclusive os orientadores, a gente sempre está aprendendo com vocês, inclusive, né? Uns com os Sim. outros, né? Então a gente também, eu acho que sempre depois de cada orientação, né? A gente fica pensando. Então que as pessoas fiquem abertas, como a Marina falou, né? Para criar essas conexões, né? Para criar essas sintonias, né? Aqui, né? Que é muito interessante. Para se perceber, né? Porque elas vão perceber coisas também novas saindo delas nesse encontro aí, nesse momento de que talvez não tivessem vivenciado antes. Então é uma riqueza bastante grande. Ano passado o pessoal gostou bastante, assim, falou justamente isso no final do encontro, né? Foi uma experiência que o pessoal gostou bastante de estar compartilhando, assim. Gente, então vou seguindo aqui, ó. Vocês fiquem à vontade para perguntar também, né? Vou seguindo aqui de boa, já estamos 9, eu prometo que até 9h30 eu termino. Então aqui eu vou terminar rapidinho. Então aqui, né? Então fiquem aí, ó, tentem participar com a gente, falem com os orientadores, né? Fiquem livres para qualquer dúvida mesmo de como vai funcionar o encontro, né? Como está se sentindo, se quer mais peça, se não quer peça, se não está entendendo o que pode fazer, fiquem livres para perguntar para a gente. Eu acho que eu tenho que fazer uma ressalva. Isso que eu falei, todas essas coisas que eu falei, parece que só é para iniciante. Não, isso acontece, isso nos acompanha na vida toda. Acompanha a trajetória, não acontece só com o iniciante, não. Todas essas aproximações e todas essas coisas que surgem junto, né, estão sempre com a gente, né? O Thiago sabe, ele estava comigo lá em janeiro, lá em Boston, né? E é impressionante, né? Às vezes acontece isso, da gente encontrar uma pessoa lá de outro lado do mundo e começa a tocar e as coisas funcionam tão bem, né? E às Ou vezes a não gente... também. Ou não Ou também. não, porque aquela descoberta ou não de afinidades, né? Isso, Às mas vezes... só molhando os pés, né? Só molhando os pés para descobrir. E às vezes mediar esse desentendimento também faz parte, né, da música de câmara e parte da vida, né? Da gente O grande
O grande aprendizado. né, da O gente grande conseguir fazer aprendizado. esse diálogo, né? Que às vezes É. parece que nós estamos já num nível muito filosófico, né? Mas é um diálogo Mas, que mas eu acho importante, porque a pessoa que vai fazer isso agora vai inevitavelmente entrar em contato com isso. E vai sentir, talvez ela não consiga nem expressar, mas tudo isso vai passar dentro. Vai acontecer com o pessoal. sim, propicia toda essa relação, né? Gente, então aqui vou tentar dar um wrap-up, embrulhar uma fechada no tema aqui, mas assim, então ali, ó, o nosso, como é que é? Case, o nosso estudo de caso, né, que é o quarteto de cordas, que eu tentei linkar os exemplos todos, né, aos instrumentos de corda e ao quarteto de corda, porque ano passado também era encontro de câmara e cordas, né? E esse ano agora a gente abriu para sopros, né? Então também já temos mais possibilidades de grupo. Então o período clássico, né, ali, eu acabei não dando nenhum exemplo, né? Eu só falei da serenata noturna. O período clássico é considerada a era de ouro, né, da música de câmara, né? Então assim, os gêneros mais pops, os gêneros mais destacados assim desse período eram a sinfonia e o quarteto de cordas, né? Foram os gêneros mais importantes desse período, né? E ali desses gêneros tinham muitos divertimentos, né? Também poderiam também ser transformados em quinteto, né? Que eram peças informais, leves, assim, mais para divertir, né? Os executantes, os ouvintes, né? Também peças para acompanhar, ser tocada em jantar, em eventos, né? Então, eu sugeri ali o divertimento do Mozart para a gente fazer, né? Mas aí a orientadora Sheila me lembrou que a gente não tem um violista, né? Ainda nesse encontro. Pode ser que entre um violista para nós aí, que vai ajudar também, né? A gente a formar mais conjuntos durante o nosso encontro. A serenata também, que a gente já falou, né? Mas o quarteto de cordas, então, esse gênero, né? Que era uma formação que não tinha o foco de realizar concertos inicialmente, né? Começou com algo assim mais algo para os próprios participantes, um grupo informal, né? Com algum público informal, algo como um sarau, né? Que as pessoas agora estão voltando a fazer nos sarais, né? Ou mesmo sem público, algo assim para ser tocado só pelos amigos, né? E pela família, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês, ó. Eu não consigo diminuir aqui, ó. Eu queria achar para vocês uma foto aqui, ó, que tem, que eu acho que a gente consegue enxergar bem isso. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu adoro analisar as fotos históricas, assim, que tem muito detalhe, né? Quando a gente vê, assim, e a gente que estuda musicologia, assim, história da música, né? A gente precisa muito dessas imagens, que elas nos mostram como uma pessoa segurava um arco em tal época, né? Ou quem participava de tal concerto, quem tocava, quem assistia, quais eram os locais, né? Então é super interessante também a gente fazer essa análise através das pinturas de época, né? Dos quadros, né? Vou colocar aqui para vocês, ó. Vamos ver se abre direitinho aqui, ó. Que daí vocês vão conseguir ter uma ideia. Vamos ver o que a gente consegue achar dessa imagem aqui que eu vou compartilhar para vocês. Ó, conseguem ver? Eu fiquei sem o som de vocês agora, eu acho. Deixa eu só ver se eu consigo ouvir alguém aí. Ué, acho que eu tenho que tirar aqui, ó. Vocês me escutam? Sim. Ah, tá bom. Só porque eu pensei que eu tinha compartilhado o som, não tinha deixado. Então aqui a gente vê uma cena, ó. Vamos ver quanta informação tem aqui nessa pintura que a gente pode analisar, né? Então aqui a gente vê uma cena claramente na casa, né? De algum dos instrumentistas, né? A gente vê as pessoas aqui com seus trajes, né? Caseiros ali. A gente vê a bagunça aqui, né? Das partituras, né? A gente vê um case do instrumento que foi colocado assim, né? Bem na pressa, né? Algo bem formal, né? Então, por essa pintura que a gente consegue ter uma ideia, né? De como o quarteto de cordas, né? A música de câmara em geral, era uma prática que estava dentro da casa das pessoas, que era uma prática informal, né? Ali atrás nós temos as pessoas olhando, né? Então é realmente uma cena do cotidiano, né? É um ensaio que a gente vê que faz parte do cotidiano. Então é super interessante a gente fazer essa análise assim, né? Das obras de arte que retratam, né?
e normalmente muitas pinturas que retratam as próprias pessoas, assim, às vezes as famílias mais aristocráticas, tinham mais recursos, elas gostavam de se retratar, né? E normalmente as pessoas estão com instrumentos, mostrando o que era o seu passatempo, né? O seu lazer. Então, por ali a gente consegue mesmo assim, ter essa ideia, né? De qual instrumento da época que era, quantas cordas tinha, como que tocava, em que contexto tocava. Então, eu acho super legal, assim, se vocês quiserem procurar e ver as performances dos diferentes períodos, assim, essa referência visual ajuda a gente bastante, né? Então, o quarteto de cordas, ele também era organizado como uma sinfonia, ele era organizado com esse plano, assim, de 4 movimentos, né? Um movimento rápido, um movimento lento, um movimento que era uma dança moderada, né? E outro movimento rápido para concluir, né? Então, esse terceiro movimento, normalmente era um minueto com trio, né? Que era uma dança da nobreza, assim, né? Então, as influências aqui, por exemplo, o Haydn, os 3 compositores aí do período clássico, né, que a gente tem Haydn, Mozart, Beethoven, né? E o Beethoven ele já é também, né, transicional, né? Porque ele já começa ali ele funda ali o romantismo, né? Por vários motivos. Mas o Haydn usava muito o elemento das danças folclóricas da Hungria, né? Que ele usava. O Mozart, ele começou a usar mais essas danças de corte, né? O minueto. O estilo próprio do Mozart tem esse refinamento aristocrático, né? Apesar do próprio compositor ser muito crítico, ter relação de atrito com as aristocracias, né? a parte da música dele tem muito esse refinamento, né? E no Beethoven ele já substitui ali aquele terceiro movimento, né? Que tem essa influência de dança, ele já substitui por algo mais vigoroso, né? O scherzo, né? O scherzo vem a substituir o minueto, né? Nas composições do Beethoven, né? Algo mais assim focado para a linguagem instrumental, assim. E desse terceiro movimento baseado em dança, a gente pode também buscar a referência das suítes lá, que começaram lá no período barroco, né? E as suítes tinham todos os seus movimentos baseados em danças, né? Então, até eu me lembro na faculdade, eu tive que dançar numa aula de musicologia para aprender o levar da música, né? O passo, né? Eu não sou muito habilidoso na dança, confesso para vocês, mas foi o suficiente. Então, também tem isso aí. E tu teve a epifania através da dança ali? Eu não sei, alguma coisa aprendi, mas se não pisei no pé da colega lá, foi alguma coisa eu devo ter aprendido. Diz que Beethoven, quando chegou em Viena, foi aprender a dançar e não teve jeito. Que diz que não tinha muito ritmo. Ah, não tinha. Tava tudo. Imagina pisando, dando uns pisadas no pé das pessoas. O professor de dança disse que ele não tinha ritmo. Então, eu conheci um maestro que, na hora de dançar, eu acho que ele só conseguia fazer o ritmo e reger daqui para cima, né? Da cintura para baixo, ele não conseguia sentir o tempo da música. Ele não conseguia dançar. Gente, maestro. que coisa, né? A pessoa Acontece, individualiza, né? o tempo faz parte, né? Mas ainda bem que uma coisa não parece não influenciar a outra, né? Senão a gente não ia ter jeito. Mas que coisa, né? Então, diferente da orquestra, né, que tem essa multiplicidade de timbres, né, metais, percussão, né, sopros, o quarteto ele tem esse mesmo timbre, mas ele compensa por essas nuances, né, pelo registro, né, do grave, do agudo, mas por essas nuances. Ele é muito focado nessa delicadeza, nessa sutileza. Tu conseguir destacar essas linhas, né, desses 4 instrumentos que a princípio têm o mesmo timbre, né? Acho que o Luiz tem uma pergunta ali, levantou a mão. Pode perguntar, Luiz. O José Luiz. Vamos ver ali. Tem que tirar ele tá no mudo. Será que ele apertou sem querer a mãozinha? José tem que clicar, se tu queres perguntar, tem que clicar no microfone lá, ó, para liberar a tua voz. Ou se quiseres perguntar no chat ali também, né? Vamos ver. Se o Luiz conseguir botar o som, ele pergunta ali. Enquanto isso, eu vou continuar. Ele pode me interromper, José Luiz, se quiser. Daí, vamos vendo aqui, ó. E o mais divertido da música de câmara, não tem maestro. Porque a gente brinca que tem uma rixa dos contrabaixistas com o maestro, né? Principalmente ali no período clássico, que o contrabaixo tinha que manter
aquela energia do ritmo, né? Tá, 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 das entradas, né? Aquela nota que dá entrada, aquela nota que tem um peso fundamental. Então tinha muita rixa, os maestros ficavam bravos, né? Inclusive o contrabaixista, aquele Dragonetti, ele brigava com o maestro para ver quem que coordenava a orquestra, né? Diz que ele dava uma nota grave e todo mundo vinha junto, aí o maestro ficava bravo quando não tá. Até hoje a gente ouve bastante xingamento nosso contrabaixista, né? Baixo, tão atrasado. Sempre sobra para os contrabaixos. Então a gente não tem uma relação muito divertida com os mestres. Brincadeira. Mas vamos seguir então. Então ela é um grupo que tem que se entender sem essa liderança, né? Normalmente existe então gera essa interdependência, né? A gente depende um mais do outro, né? E assim eu acho que na realidade, na minha visão musical, até a orquestra mesmo, quando a gente está tocando orquestra, a gente tem que pensar como música de câmara, né? Por mais que tenha a figura do maestro, a gente tem que olhar, tem que ter essa conexão entre os naipes, né? Se não entre os espalas, os naipes, pelo menos entre os espalas, né? Dos naipes. E eu me lembro que sempre funcionava melhor, sabe? E se eu estou tocando de espala dos baixos, eu olho o maestro, mas principalmente eu olho o primeiro violino, né? Eu olho o instrumento que está dando, né? Porque, então a gente tem que ter claro, a gente tem que respeitar a autoridade do maestro, na maioria das vezes ele está, mas a gente tem que também ter essa conexão, né? Que a gente gera, que a gente desenvolve e aperfeiçoa no conjunto menor, a gente pode levar uma experiência mais ampla, né? De gerar essa conexão entre os músicos, mesmo com a distância, né? E a quantidade de música. Então eu gosto de pensar a orquestra como uma extensão da música de câmara, né? Então, os naipes seriam esses personagens, né, que se comunicam através do espala, assim, se a gente pensar essa mentalidade da música de câmara para orquestra, né? Então, a música de câmara também é normalmente descrita como uma conversa amigável entre pares, né, entre iguais, né, que às vezes se dão suporte, né, uma opinião do outro, às vezes discordam, se contrapõem, né, aquilo ali mais ou menos que a Marjana já tinha conversado com a gente, né, e diferente da virtuosidade de um indivíduo, que a gente tem um solista, né? Nesse gênero, o que importa é o coletivo, né? É o trabalho de equipe, né? Os instrumentos têm, sim, a sua individualidade, o seu momento, né? Mas existe um equilíbrio e existe um suporte, né? Para que cada um tenha o seu momento e esse foco coletivo, né? Não é que a pessoa não vai poder se expressar, ela vai, mas é uma relação mais coletiva, mais complexa, né? Maurício, Opa, com licença, o José Luiz falou que o som dele está interrompido pelo anfitrião, ele não consegue liberar. estranho. Deixa eu ver se eu consigo liberar ele ali. Só que quando eu compartilhei, o som ele tirou. Agora eu vou botar aqui, ó. Que diz que eu tenho que pedir para ele tirar do Ask to Unmute. Apertei aqui. Não tem opção de eu tirar o. Eu posso pedir para ele falar, mas eu não tenho como. Isso, daí você pede e aí ele consegue tirar. Vamos ver se ele vai falar. Aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer lá para ele. Mas eu apertei Ask to Unmute, né? Vamos ver se ele começa a falar aqui. Será que deu agora, José Luiz? Deixa eu ver se eu consigo. Eu não tenho como mexer no som dele aqui. Só pedir mesmo para ele tirar o. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. O Zoom Não está consigo. ressignificando a música de câmara. Eu não consegui botar. Desculpa, Ricardo. Para mim ficou cortando bastante aqui agora. Agora trancou o Ricardo lá. O José não adianta. Eu clico ali e não funciona. Eu vou continuar aqui. Depois a gente vê. Se o José quiser escrever para nós ali, então, ó. José, se tu puder escrever para nós ali a tua mensagem ou me mandar um áudio para o WhatsApp aqui,
de repente eu consigo fazer a tua pergunta por aqui e a gente responde. Mas realmente eu estou clicando aqui pedindo, mas eu não tenho autorização para colocar o teu som. Eu só clico aqui e ele manda, que eu acho que ele manda uma mensagem para te tirar do mute. Até cliquei em outros colegas. Tá. Então, gente, os exponentes, né, dessa formação, né, quarteto de cordas aí, mais comuns é o Haydn, Mozart, Beethoven, né, o Schubert, né. Então, os quartetos de Beethoven, né, também são quartetos que são muito famosos também, muito reconhecidos, né. E esses quartetos, eles são os gêneros que expressam muito a profundidade, a parte psicológica dos compositores, né. Principalmente, mais conforme eles vão ficando mais velhos, né, conforme eles vão tendo os últimos quartetos, normalmente eles têm esse caráter, né, mais quase psicanalíticos, né, assim, de densidade, de profundidade, e é onde a gente consegue conhecer o, o psicológico do compositor, né. Então, os quartetos de Beethoven, existe até uma certa mística, né, eu acho que o, o escritor, aquele Aldous Huxley, né, descreveu, né, como se o quarteto de Beethoven fosse capaz de convencer um ateu da existência de Deus, né, quase divino, né, uma manifestação artística, né. Então tem várias descrições desses quartetos. Se vocês quiserem pegar um exemplo, a gente pode até pegar para escutar, né. Mas eu acabei pegando os exemplos mais do começo ali, né. Então tem uns quartetos que eu recomendo para o pessoal ouvir, que eu gosto bastante ali, o Kronos Quartet, né, que trabalha assim também com música contemporânea, né, algumas influências de música folclórica, né. Temos aqui no Brasil um exemplo que é o Quarteto da cidade de São Paulo, né, que é um quarteto público, né, que é super interessante, foi fundado pelo Mário de Andrade, né. O Mário de Andrade teve essa visão, né, de que precisava ter essa arte, precisava ter um grupo residente, né, de música de câmara, e que os compositores brasileiros precisavam ter um grupo para que eles pudessem compor. Então ele teve essa visão, né. E até hoje a gente tem ali o Quarteto da cidade de São Paulo, vinculado ao Teatro Municipal, né, que também é interessante de vocês escutarem, né. Então, mais agora para o final, eu só deixo umas, a gente já está 9h30 passada, eu não vou colocar mais nenhuma música, eu só deixo para vocês ouvirem, né. Um exemplo, por exemplo, de octeto, né, que é a história de um soldado, do Stravinsky, né, que é bem interessante também, né. E um exemplo de música de câmara contemporânea que eu gosto bastante, né, eu gosto também do compositor, agora me esqueci o nome dele, música que chama Dead Elvis, né, que também é baseado na história do soldado, né, e daí tem uma questão performática, que tem um ator, um solista de fagote que entra vestido de Elvis, né, no concerto, e ali começa a ter várias citações de outras peças, é super interessante, assim, né, bastante, algumas partes de deboche, assim. Então, todas essas liberdades e essas questões criativas que o pessoal pode ouvir, então eu recomendo ouvirem também, né, a gente bota uma gravação lá. Gente, eu acabou sendo, eu planejava 1h e pouquinho, já foi 1h30, mas eu deixo, assim, vocês para contribuírem aí, né, e conversarem um pouco, né, sobre o que a gente falou aqui, né. O Thiago quer falar um pouquinho? Pode falar, Thiago. Boa noite, pessoal. Então, Maurício, uma coisa que me ocorreu quando tu mostrou aquela imagem do quarteto ensaiando naquela residência, né, que tinha partituras espalhadas pelo chão, um aspecto importante da música de câmara que muitas vezes a gente esquece, que a gente fala muito em ensaio, a gente fala muito em ensaiar, né, e a gente usa muito esse termo no dia a dia. E a gente esquece o quanto essas músicas foram feitas para serem tocadas à primeira vista, como uma espécie de Netflix, né? As pessoas assinavam partituras, e essas partituras elas eram entregues muitas vezes em casa, ou elas mandavam buscar na casa de partituras, né? E depois elas eram recolhidas e substituídas por novas. Então a pessoa assinava um pacote assim, né, com a editora, ela recebia as partituras de músicas novas
e depois que já tinham lido as músicas, elas devolviam e recebiam músicas novas, né? Então era por isso que eu digo que era quase como um Netflix, né? E muitas músicas, elas fazem muito mais sentido quando lê à primeira vista, porque quando tu tá lendo uma música à primeira vista, tu não sabe o que que o outro vai tocar. E muitas vezes ali tem alguma piada, tem, né? É como um jogo, é como, aliás, a palavra, infelizmente, no nosso idioma, a palavra tocar um instrumento não é a mesma palavra jogar, né? Como no inglês é play, no francês é jouer, no alemão não me lembro, mas no alemão também é jogar, né? Então é como um jogo de cartas, né? O sabor do imprevisível, tem o humor, né? Por exemplo, a viola pode lançar uma nota que pode mudar a tonalidade, pode convidar a uma modulação, né? Um tanto maliciosa, talvez, ou pessimista, dependendo. E é como um lance de carta que a pessoa joga uma carta na mesa e diz assim, e agora, o que que tu vai fazer, né? Então esse aspecto ele se perde quando a gente já sabe o que que o outro vai tocar, e quando é à primeira vista é muito divertido, né? E também colabora para que se elimine aquele medo de errar que a gente tem. É muito importante a gente ler à primeira vista também, para poder errar sem ter tanta vergonha, errar e dar risada do próprio erro, né? A gente já sabe qual é a dificuldade do outro também, então é muito importante isso, né? Ter criar esse hábito, assim, né? De tocar música junto como a gente joga carta, né? Ou qualquer outra coisa. E eu queria compartilhar, de repente eu boto no grupo uma palestra do professor Edward Clorman, que o ano passado ele deu uma palestra que eu intermediei, que é sobre o livro dele, que ele escreveu, o trabalho dele é sobre a música de câmara, especialmente de Mozart, sob o ponto de vista que ele chama de música de câmara como música de amigos. Ele diz que a música de câmara da época clássica, né, é uma conversa entre amigos. E no livro ele desenvolve isso, e aí ele se disponibilizou, ele se dispôs a dar uma aula no ano passado para os alunos da UFPEL aqui, via Zoom, e aí ficou gravado. Eu vou compartilhar o link, e ele fala muito bem disso. Ele mostra de várias formas como essa prática informal, né, da música. Eu vou compartilhar no grupo ali. Compartilha assim, Thiago. Super, super interessante imaginar mesmo, né? As pessoas recebendo aquele material, né? Como um novo lançamento, né? Na sua casa, né? Chegava a partitura e a pessoa começava a tocar e de repente tinha surpresas, né? Uma modulação inesperada, né? Imagina. Exatamente. Ou, ou literalmente, às vezes, tem escritas que parecem umas pegadinhas rítmicas, né? Opa, mas isso está no contratempo. Sim, sim. Inclusive tem Haydn tem trechos, inclusive de sinfonias, né? Porque as sinfonias também eles liam muito à primeira vista, né? Tem trechos que Haydn coloca a mesma nota para o contrabaixo, tocar do início ao fim, mas aí quando tu olha ele muda a clave, ele muda a altura da clave de Fá, assim, né? Ele uma hora numa linha, outra hora na outra linha, e foi uma brincadeira que ele fez com o contrabaixista. Para ver se o baixista está acordado. Opa! É divertido, é divertido. É interessante essa coisa. Que bom trazer isso. De repente a gente pensa para um próximo encontro de trazer esses jogos, né? Se tudo pudesse ser feito presencial, trazer esses jogos de leitura à primeira vista, né? Eu acho que seria super interessante, né? Para poder E faz parte, né? Tu tá ali conversando com alguém e daí o pessoal tá ensaiando, tá lendo na sala do lado, daí a pouco vem alguém e te pergunta assim, vamos ler alguma coisa? Quer ler com a gente, né? Isso aí é muito importante. É divertido. Mas é isso aí. Legal. Posta pra gente, Thiago. Posta o link dessa palestra. Eu vou botar no grupo do WhatsApp. Aproveitar essas 2 semanas para a gente trocar material e informação também. Aqui consegui achar a pergunta do José Luiz, né? Tem uma curiosidade. Se na época barroca, por exemplo, era música para corte ou igrejas, Bach, né? Os minuetos, giga, etc., eram dançados somente por nobres e o povão. Então, a música ali, ela sempre teve, né? A música sacra e a música do povão, né? A música popular, né? A música que as pessoas ouviam, né?
E às vezes essas distinções também não eram muito nítidas, né? Porque a gente olha a influência da ópera, né? Nas cantatas, na escrita de Bach, né? A gente vê que ele está querendo trazer aquelas inovações, normalmente que a Itália sempre teve essa tradição de ser um lugar muito criativo, onde se lançavam novas modas, novos gêneros, estilos. Então a gente vê, às vezes, um estilo secular, secular, né? Sendo colocado ali dentro da música sacra, né? Então, às vezes, não tinha muito nítidas, assim, né? Essas fronteiras, né? Que ele colocou o Bach ali, talvez ele queira saber, o Bach compunha, né? Ele tinha os seus contratos, né? Com as capelas, com as igrejas, né? Mas ele também tinha outras composições, né? De caráter pedagógico também, né? Mas, sim, a maioria da produção dele é de música sacra, né? Mas ali, ó, os minuetos, as gigas, etc., eram dançados somente por nobres e o povão. O que que acontece? Muito desses gêneros de dança, né, principalmente da suite, né, eles eram danças que eram normalmente dançadas pela população em geral, né? E daí essa que nem a gente vê, por exemplo, um funk, né? Um funk tá aí, mas tu vê uma festa de 15 anos da alta sociedade, os adolescentes todos dançando funk, né? Então, mais ou menos era assim, o estilo que as pessoas estavam consumindo em geral era levado, né, para as aristocracias. E o que que aconteceu, por exemplo, muitos gêneros que foram desenvolvidos na própria América Latina, né? Uma passacaglia, né? A gente vê os gêneros que foram desenvolvidos ali na América Central, né? Então, às vezes a gente até para a gente também valorizar, né, as culturas aqui da América Latina, do Triângulo Atlântico, né, da África, da América Latina, que elas também influenciaram, né, a música erudita. Às vezes as pessoas enxergam a música erudita somente como uma construção europeia, né, e também dentro da questão política, como se estivesse impondo, né, mas não, foi uma construção também, assim, desse Triângulo Atlântico, né, dos gêneros que foram nessas navegações, foram as, as influências africanas com as influências dos nativos que estavam na América, né? Então foram levados, né? Assim. Então, por exemplo, passacaglia, né? A sarabanda também, gêneros que se desenvolveram ali na América Latina, né? Foram para a Europa, né? E lá na Europa elas viraram moda e a nobreza começou a absorver aquilo. Só que às vezes também existe uma certa adaptação, uma domesticação desses gêneros, né? E eles deixam de ser, de repente, tão corporais, ficam algo mais restrito, né? Algo mais adequado à etiqueta da época, né? Então acontece isso, José Luiz. Esses gêneros eles começaram, a maioria deles em música popular, mas foram sendo transformados, né? E chegou ao ponto que depois eles desapareceram enquanto dança e permaneceram enquanto somente música, né? Que daí a gente tem que fazer um estudo oposto, tentar descobrir como é que era a dança para buscar a origem, né? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta, né? Gente, eu acho que a gente pode finalizar aqui, porque tem gente, a gente está quase 2 horas aí, eu acho que tem gente que tá com sono, né? E a gente vai gostando da conversa, mas a gente pode, eu acho que espalhar essa nossa conversa por essas 2 semanas aí que a gente tem para se encontrar. Alguém quer só fechar com alguma outra questão ou a gente pode então terminar por aqui? Eu acho então que a gente pode, ninguém falou, a gente pode terminar então. Gente, eu agradeço então aí pela presença de vocês, né? Que a gente teve a nossa palestra, conversa, né? Conseguimos conversar. Fiquem à vontade aí para comentar algo sobre o repertório, algo que a gente falou aqui, né? Movimentar o nosso grupo, né? Vamos utilizar mesmo esse espaço aí para ser um intensivo de troca de informação, né? E eu estou com vocês aí, então. Só lembrando, amanhã teve uma pequena mudança, né? Eu vou postar. Amanhã a gente teria uma outra palestra conversa que foi passada para sexta-feira, né? Vai ser sexta-feira às 8 horas a princípio, né? Eu agradeço vocês também a colaboração que a gente está adaptando, né? Hoje eu prometi que eu ia colocar, amanhã eu acho que eu coloco uma agenda definitiva, né? Para adaptar a rotina, os horários dos participantes, né? A gente deu essa mudada. Então amanhã a gente tem de novo o nosso Kids Workshop, às 9h30, né? A orientadora Sheila também vai estar lá. E
sexta-feira é a nossa próxima palestra conversa. E as orientações vão ser todas Só, postadas. Maurício, vai ser a minha, né? Sim, sim. Pode ser sábado? Pode ser, eu acho. De repente até fica melhor para o pessoal assistir. Pode fazer de tarde, né? A gente coloca ali agora o próximo compromisso. Gente, então eu desejo uma boa noite para vocês, uma boa semana, um bom encontro aí. Foi um prazer aí estar conversando com vocês. Um abraço, vamos fazer uma boa música aí e se divertir. Abraço, até a próxima. Até mais, pessoal.